Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão, e hoje vamos responder a algumas perguntas interessantes sobre tiro de pressão, até nem tão interessantes, mas pertinentes. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter, e eu gosto dessas sessões de pergunta, viu, Charles? Eu acho que é bem legal, porque a gente dá uma atenção para o público em geral que está nos assistindo, né? Olá, pessoal do tiro de pressão, é isso aí, vamos às perguntas. Olá, pessoal. Perguntas é a melhor parte, né? Para a gente poder saber mais. Vamos lá. Comecemos aqui com uma pergunta, que é uma pergunta muito recorrente, mas é muito comum entre atiradores iniciantes. Eu acho que vale a gente dar uma resposta completinha sobre ela. Posso usar chumbos baratos para amaciar minha carabina nova? É válido ou tem alguma contraindicação? Rondon Gomes. Olha, eu vou ser muito sincero. Há tempos atrás eu usei muito chumbo barato eu chamava de limpar o cano na carabina. O que acontece? Primeiro você tem que ver que se realmente é feito de chumbo ou outra liga. Se for outra liga, tem que verificar se não vai estragar o cano. Mas se for de chumbo, o que acontece? Você atira, só você não vai ter precisão, você não vai realmente aproveitar aqueles disparos. Então, depende de você. Você quer apenas só atirar, você quer, como eu estou falando, limpar o cano, esquentar o cano, alguma coisa assim? Eu não vejo problema, desde que seja liga de chumbo mesmo. Mas se você realmente quer aproveitar o tiro, aproveitar o disparo, eu te indicaria fazer um teste de chumbinho, mesmo com um chumbinho mais caro, para poder descobrir o que vai dar uma performance maior. Ivanilda. Olha, eu tô com uma carabina que chegou aqui para mim e ela ainda não foi amaciada. A pessoa que me enviou só tinha dado, acho que 10, menos de 20 tiros com ela. Foi um presente. E eu vou ser bem sincero, eu acho para poder, é uma posição minha, acho que vocês sabem que vão ser, né, a segunda carabina que eu vou estar amaciando. Eu prefiro amaciar com um chumbo que seria o provável que ela goste. Porque assim, no meu ponto de vista, você já consegue aquele primeiro, eu diria, entrosamento mesmo, entre você e carabina e alvo. É onde você vai ver se ela está gostando do chumbo. Então, você já começa meio que testar o chumbo amaciando a carabina. Vai ser assim que quando eu for começar a atirar com ela, que eu vou fazer, que eu ainda não comecei. Mas é uma coisa que eu penso. Se você tem que amaciar a carabina, mas tem que testar chumbos, então por que não casar, né, o útil ao agradável? Eu acharia melhor assim. Senhor Leonardo, o que você acha? Como é que você trata desse assunto? Charles, se eu te falar que chumbo que eu uso para amaciar minhas carabinas, você não vai acreditar. Rifle round. Por incrível que pareça. O que eu penso sobre isso? Primeiro que chumbo muito barato normalmente tem muito contaminante também, não são chumbos bem limpos, ou ele vem com muito óleo, ou ele vem com muito grafite, e você acaba muitas vezes até trabalhando com ligas muito moles, porque por incrível que pareça as ligas mais moles acabam sendo muitas vezes mais baratas do que as ligas mais refinadas, e essas ligas moles sujam muito o cano, acabam gerando muito chumbamento, então às vezes o cara vai amaciar a carabina da 500 tiros, tá com o cano parecendo que estrangulado meio milímetro, de tanto chumbamento que faz, então assim, eu evito usar esses chumbos mais muito baratos por conta disso, porque na verdade é um barato que sai caro. E a segunda coisa é que com um chumbo barato você nunca vai saber quando ela está amaciada. Uma hora você vai ter que botar um chumbo decente nela para saber se está funcionando. Então eu já pego o round mesmo, dedico uma caixinha do round. Por que eu gosto muito do round? Porque é um chumbo excelente para cronógrafo, Charles. O round é um chumbo muito uniforme, com uma massa muito uniforme. Então, quando você bota, por exemplo, testar string de cronografagem, é um chumbo que impacta muito pouco no spread da arma. É um dos que menos impacta.
Normalmente é ele e o Promax, que impactam um pouco aí no spread. Mas mais ele. O Round é um chumbo assim, muito redondinho, muito difícil ele tem um impacto significativo. Tanto é que se olhar lá nos meus reviews, ele é um chumbo que está sempre lá entre os top do spread. Por causa disso, ele é muito uniforme. Então eu uso ele porque eu já consigo cronografar, testar, fazer uma série de coisas enquanto estou passando a arma aí pelo amaciamento. Isso, óbvio, que a gente está falando de Spring, né? PCP, você já pode sair atirando. Olha, Leonardo, eu concordo com você. Só que eu sou um pouco mais humilde, né? Não sou padrão shooter de qualidade, né? Pro 4,5, eu geralmente uso rifle Dome, e pro 5,5 eu uso rifle Promax. E pelos mesmos motivos. Eu penso assim, pô, cara, vamos dizer que você vai usar aí para amaciar a sua arma uma lata de chumbos. Não é tanto dinheiro que você vai gastar para usar um chumbo de melhor qualidade. Que vai fazer um chumbo, que a gente sabe que os chumbos da rifle usam um chumbo com uma liga boa, que vai fazer um chumbamento adequado do cano, que não vai deixar muito resíduo no cano, enfim. Você vai gastar, quanto que você gasta, quanto que tá uma latinha de Promax hoje, Rondon? Olha, depende da promoção, ali entre 60, 70, as mais caras de 80 para cima. Vamos colocar aí R$60. Putz, não é muito caro para você fazer uma boa limpeza do cano. Então, eu prefiro usar um chumbo desse, que é uma lata só, gente. Você vai gastar R$60 para fazer uma coisa bem feita. Ah, um chumbo barato que você vai gastar 30, 20 para fazer uma coisa mal feita. Eu prefiro gastar um pouco mais e fazer bem feito uma vez só e usar um chumbo de melhor qualidade. Chumbo, eu vou ser sincero para vocês, gente, chumbo barato eu não uso nem como peso de papel. Mas tá aí nossa dica para vocês. Charles, correção, tá? O Promax que eu tô vendo aqui tá na faixa de R$40 com 250 chumbinhos. Eu assustei, você falou que R$80 a lata de Promax, eu até sou frio aqui já. Mas vamos lá. Eu fiquei imaginando New Round. New Round, então, fudeu, né? Não vamos poder atirar mais. Mas vamos lá, essa aqui já vai direto de cara pro Rondon também. Vejo muitos kits com lunetas 4x20 sendo vendidos, né? Aqueles combos que vem com a lunetinha 4x20. Será que por ter dimensões reduzidas, ela suportaria, sem o auxílio de um mount de absorção de impacto, a vibração das Springers, Rondon? Olha, o que acontece? Esses kits vêm com essa luneta, porque essa luneta é a mais barata que existe. Ela, por ser barata, a construção dela é pior do que as outras. E por conta disso, elas são mais sensíveis ainda à pancada e vibração do que as outras. Eu vou ser muito sincero. Se o teu combo vem com essa, esqueça ela e compre uma boa. Mas se você realmente quer atirar com ela, coloque um Scope Engine, porque ela é mais sensível ainda. Leonardo. Cara, essas lunetinhas 4x20 prestam para alguma coisa? Minha humilde opinião, não. Charles, até tem, depende. Tem umas táticas que são muito curtinhas, que eu até entendo o uso, porque elas são realmente muito compactas. Então, por exemplo, para você colocar tipo numa PP750, numa arma compactazinha, tipo, cara, PR900, é uma arma, cada dia que eu atiro com essa danadinha, eu fico mais encantado com ela, porque ela é uma arma muito boa de empunhar. Muito boa de empunhar. E com uma lunetinha dessa, fica também charmosinha, no sentido de você ter uma arma para uso em campo, sem precisar usar as miras, né, de miras abertas. Enfim, eu vejo utilidade nisso, mas são lunetas muito escuras, normalmente. Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque você não tem ampliação e ela não é muito clara. Então ela serve para aplicações muito específicas. Eu não vejo muita utilidade para ela em outras situações. Eu vejo mais utilidade, por exemplo, numa tipo aquela shooter, que tem uma boquinha de 32, entendeu? Já é uma boquinha mais larga, você consegue ou uma 432 também. Eu acho luneta 432 um balanço muito bom. Você quer uma lunetinha aí que não vai te dar dor de cabeça, que vai funcionar bem em qualquer situação. De dia a dia, eu acho 432 muito boa. Enfim,
Depende muito da aplicação, mas eu particularmente não gosto. Ivanilda, você já chegou a usar uma lunetinha 4x20? Não. Você sabe que agora que eu estou começando, né? Eu atirava só 10 metros. Agora que eu estou pegando esse novo mundo. Mas, então, na questão de luneta, eu fico aqui na curiosidade de estar aprendendo. Olha, gente, sinceramente, eu não encontrei ainda uma lunetinha dessas baratas 4x20 que sirvam para alguma coisa. A não ser ficar bonito no combo, entendeu? Porque fica legal, né? Vem uma luneta, mas olha, a qualidade geralmente... Lembra que antigamente tinha aqueles doces, né? Para quem é da antiga, sabe que você ia nos botecos, nos bares, comprar doce. A criançada ia nos barzinhos, nos botecos, comprar doce. E tinha uns doces muito vagabundo, muito baratinho, que eles vinham com um brinquedinho para atrair a criançada. Então o doce era tão ruim, mas vinha sei lá, um brinquedinho de plástico, um balãozinho, alguma coisinha de brinquedo grudado no doce. E aí a criança comprava pelo brinquedo, não pelo doce, porque geralmente o doce era muito ruim. Mais ou menos por aí. Então, vale a pena não. Essas lunetas 4x20, eu acho que se vir no teu combo, deixa guardado. Quando você resolver vender a carabina, põe junto, porque aí, adoça o negócio, né? Você passa para frente o problema. Vamos lá. Leonardo, guardar a carabina Springer com o cano basculado, porém sem engatilhar, conserva o anel de vedação? Tipo, ele não vai ficar esmagado. Então o cara pega o cano, né, dá aquela quebradinha, não chega a armar. O que você acha? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não faz muita diferença. Porque o problema da carabina aberta ou fechada é o ressecamento do anel. O que vai fazer o anel perder a qualidade dele é quando ele perder aquela tenacidade por causa de ressecamento. Aí tem muito mais a ver com os produtos que você usa para limpar a carabina, com a forma com a qual você conserva ela, onde você deixa guardado, se é um ambiente muito seco, se não é um ambiente muito seco, se o anel está protegido, se o anel não está protegido, qual é o material do anel. Por exemplo, o PU resiste muito mais do que a borracha, em termos de durabilidade, enfim, qualquer outra coisa. Então, assim, eu não vejo muito... Por quê? Aqui muita gente pensa isso, já na hora que ela deixa fechado, quando o anel resseca, ele pega a forma da peça. Mas aí não é porque o anel ficou prensado que ele pega essa forma, é porque ele foi ressecando naquele formato. Porque se você tira um anel bom, ele tem que voltar, ele tem que ter necessidade para voltar para a forma original. Então, se o seu anel, na verdade, está ficando marcado, é porque já está na hora de trocar, porque ele já ressecou. Entendeu? E aí, pessoal, muita gente troca pensando nisso. Enfim, para mim não é uma coisa que faz muito sentido. Eu guardo todas as minhas com ele fechado. A única coisa importante é não apoiar a arma pelo cano. Eu vejo muita gente que apoia a arma pelo cano. Isso se deve evitar, porque queira ou não, tem um fenômeno que chama enflechamento. Quando você bota uma viga e coloca uma carga em cima, ela vai curvando, que a gente chama de enflechar. E esse fenômeno, a hora que você coloca a carga, a viga pode até resistir, mas aí depois de um tempo ela vai começar a ceder até formar a parábola, que é o arco máximo desse enflechamento. No caso do cano da arma, isso vai acontecer com o peso da arma encostando na parede. Vai chegar um momento que o cano vai empenar o suficiente para suportar, né, porque a gente chama essa estrutura trabalhar, né, começar a trabalhar, ela vai empenar o suficiente para segurar essa carga, né, para dar as tensões para segurar essa carga. Então, eu particularmente não gosto de botar a arma apoiada pelo cano, porque com o tempo ela vai começando a curvar o cano. Você que tem várias carabinas, Rondon, você concorda com o Leonardo? Você faz assim também? Concordo em número, gênero e grau. E acrescento mais, Charles. Olha, a indústria de arma de pressão é centenária. Se realmente tivesse algum efeito prático isso, veria escrito nos manuais, para as pessoas fazerem assim, não, guarde a sua arma de pressão com ela meio basculada. Ninguém fez isso. Então, os engenheiros
provavelmente, ou talvez não, tenham feito esse teste. E se não vem nada no manual, pode ter certeza, não vai influenciar em nada, igual o Schroeder disse. Então tá bom. Vamos lá. Pergunta aqui pro nosso amigo, vou passar essa pro Rondon também aqui, que ele tem uma dessa, eu sei. E depois vai pro Leonardo, que é pergunta técnica. Eu tenho uma CBC Montenegro, a G2 5,5, e ela está muito pesada de bascular o cano. Comprei de uma amiga e nem ela nem eu temos conhecimento dessa arma. É assim mesmo ou precisa de alguma regulagem? Olha, se tá muito pesada, tá aí alguma coisa errada, tá? Eu tive já Montenegro, já tirei com outras Montenegro, G2, e elas não são tão leves como, por exemplo, uma Big Cat, mas ela não é pesada demais também. Então, alguma coisa deve ter acontecido com a mola. Se ela é de segunda mão, talvez a outra pessoa tenha levado ela em um armeiro, ou talvez a pessoa tenha tentado trocar a mola, alguma coisa assim. Tem algo errado aí. O certo não é ser tão pesado assim. E você, Leonardo, o que você indica para o nosso amigo? É assim mesmo a arma? Você também já tunou uma? Já tunei mais de uma. Cara, tem que definir, primeira coisa, tem que definir o que você chama de pesado para armar. Por exemplo, a moça que trabalha aqui comigo comprou uma Johnny 4G e ela acha pesada para armar. Ela fica até estressada comigo porque eu armo com 2 dedos. Vocês sabem que eu armo Spring com 2 dedos, né? E eu vou lá, armo a Johnny dela com 2 dedos. Ela fala, cacete, velho. Ela até zoava o marido dela, porque o marido dela penava para armar a arma e eu lá, tô com 2 dedos. Enfim, mas tem 2 coisas aí. Primeiro, precisa de técnica para conseguir armar certas armas bem, porque elas realmente são muito pesadas. Por exemplo, a Black Fusion que eu tenho aqui, ela é uma arma que, se o cara não tem muito domínio, ela é pesada, mas para quem tá acostumado, ela é leve. Eu acho a Black Fusion super leve de armar. Não sei, o Ronon tem também, né, Ronon? Sim, tem. Não é leve de armar pra gente? Sim, cara, sim. Eu vejo gente que pega a minha e o cara não consegue armar de jeito nenhum, entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes tem que definir certinho. A G2 é uma arma proporcionalmente pesada. Eu acho ela uma arma intermediária para armar. Eu não acho ela levinha, nem pesadona. Por exemplo, você vai armar uma Black Hawk, por exemplo, já é uma arma mais encardida, né? Uma 1250, já são umas armas nitro, são umas armas encardidas para armar. Você termina o dia com o braço até cansado de atirar com elas. Mas eu acho que a G2 está ali no meio do caminho. Não sei se o Rondon concorda, não é nem das mais pesadas nem das mais leves. Só que se o cara não tem técnica para armar uma arma do meio do caminho, cara, ele pena para armar. Então, assim, a primeira coisa é definir o que o cara chama de pesado. Eu acho assim, para mim a G2 é uma arma intermediária para armar, mas com a técnica certa. Se você der na mão de alguém que não tem técnica, o cara pena. Eu já vi gente que não consegue armar nitro. O cara sente os 2 braços, não consegue armar a arma, entendeu? Ô, Ivanildo, para quem é novato, quem é iniciante, quem não conhece muito tiro de pressão, realmente pegar uma carabina desse tipo pode parecer que ela tá com problema, né? A pessoa imagina que é uma coisa, quando vê outros atiradores, né, mais experientes, o cara basculando o cano, a pessoa tem uma falsa noção de que aquilo é fácil. Você se lembra dessa época que você achava que, nossa, mas é tranquilinho, aí quando você pegou a arma, você, opa, peraí que isso aqui é pesado, parece que a arma tá com problema? Foi quando eu peguei a Grizzly, e não foi, só consegui soltar e não foi. Falei, cara, tá estragado, não tem condição. Aí é onde entra a malícia, né? Se você pega uma carabina e você sente que ela tá muito pesada, antes de você forçar, que foi o que eu fiz, ou vou forçar, não sei o que, você vai pesquisar a respeito daquela específica, né? Aí você vai ver comentários, vai ver muita gente falando, umas falam, outros, aí você vai começar a entender. Então, como eu tirava né, que eu comecei com B12 e já preparado, então, muito leves para você estar armando, né? Mas isso aí assusta quando a gente pega a primeira vez. E depois você vai acostumando. Por exemplo, a Grizzly, eu conseguia dar 10 disparos. 11 eu já não conseguia. Meu braço já não suportava. Então, é tipo assim, eu limpava as outras carabinas e ela sempre era a última.
porque eu sabia que depois dela eu não ia conseguir mexer com mais nenhuma. E é uma questão de você também pesquisar um pouco sobre aquela específica. Viu que o que está acontecendo com a sua não condiz com as fontes de pesquisa, vem aqui, pergunta para o pessoal, pergunta no chat, para poder pegar a informação. A minha está diferente. Pode ser que seja algo diferente com ela. Agora, vamos lá, uma outra pergunta aqui, vamos começar de novo com o Leonardo, que também é uma pergunta técnica. Leonardo, essa foi mandada especificamente para você. Com 140 bar na reguladora, quantas voltas tem que dar na mola do martelo? Não falou a arma, não falou nada. Aí eu te pergunto, quantas voltas e... Cara, o que é essa fascinação do povo por regulador e mola do martelo? Vamos lá, Charles. Não tem como dizer sem saber a arma, ver que ela tá. E mesmo assim, ainda o ideal é você usar um cronógrafo para fazer isso. O que importa muito mais é uma velocidade de partida para um determinado chumbo do que qualquer outra coisa. Então, tem chumbos que para determinada twist rate, né, para determinado passo de raia, eles são bons em determinadas velocidades. Um exemplo é o JSB. Eu tenho um mapa aqui do JSB de 18, que eu sei que para cada twist rate ele tem faixas de velocidades que eles são melhores, entendeu? Então você vai começar a ajustar sua arma naquelas faixas. E aí tentar achar para aquela carabina específica, para aquele comprimento de cano e tudo mais, qual que é a faixa que melhor se encaixa ali dentro daquelas faixas que o JSB se comporta bem. Enfim, aí você vai ter que fazer isso para vários chumbos. É assim que você faz um tuning de verdade numa carabina. Eu não sei por que o pessoal tem essa fascinação, Charles, até porque a maior parte do pessoal não tem o conhecimento técnico para fazer esse ajuste, principalmente o ajuste da reguladora. Eu vejo muita gente fazendo muita besteira mexendo na reguladora da carabina. É um lugar que eu só mexeria se eu soubesse muito bem o que eu estaria fazendo. Porque o que acontece? Você tirou a reguladora de um determinado ponto, você desequilibra todo o conjunto da arma. E muita gente vai lá, mexe, e não pensa, por exemplo, que muitas vezes, depois que você mexe na reguladora, você tem que trocar uma mola, que você tem que balançar uma série de coisas para a reguladora não ficar muito curva, para você conseguir um comportamento mais flat na arma. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, são interações muito complexas. Mexer na mola do martelo até que é uma coisa relativamente tranquila de fazer, apesar de você também perder a autonomia e um pouco da suavidade da curva. É que muita carabina também vem desajustada, principalmente essas chinesas vêm cada uma de um jeito. Então, às vezes, você tem ganho de fazer isso na mola do martelo. Mas a relação reguladora-martelo, ela é muito complexa. Aí eu acho mais difícil mexer. Eu não sei também porque essa fascinação, vejo... Cara, o que mais acontece aqui é a gente aparecer, mexer na reguladora, minha arma zoou inteira, eu preciso que você volte ao que ela era. Aí eu pergunto, você quer tuning ou você quer que eu volte ao que ela era? Não, volta ao que ela era que tá bom. Porque às vezes o cara não quer gastar com o tuning, porque o tuning é caro, né? Aí o pessoal, não, tipo, só volta ao que ela era. O cara faz a merda e vem aqui pra eu voltar do jeito que ela era. Do jeito que ela é, aquela melhor do que como ficou depois, né? E muitas vezes o cara não consegue voltar, e ele não consegue voltar por coisas assim tão bobas, Charles, do tipo, ele marca o ponto onde estava a reguladora. O cara até faz isso. Tem gente que nem faz isso, aí não acha nunca mais. Mas o cara marca lá o ponto que estava a reguladora. Só que acontece, muitas reguladoras, o selo delas, depois que você movimenta alguma vez, o selo dela não volta mais do jeito que era antes, ele passa a selar numa pressão diferente. Então você precisa de um reg teste para conseguir voltar da posição. E o pessoal às vezes não tem. E o pessoal volta na posição e fala, por que a arma não voltou a funcionar do jeito que era para voltar? Fih, porque você não colocou na posição certa. Você tem que botar agora numa outra posição, ou você tem que trocar o selamento da válvula. Entendeu? E o pessoal não faz isso. Enfim, é tanta coisa, tanta variaçãozinha. Ajustar relação reguladora-martelo é uma coisa muito complexa, principalmente quando envolve a reguladora. É muito complexo. Toma muito tempo, viu, Charles? O pessoal acha que não sabe quanto que eu gasto para tunar uma arma. Eu gasto em média um latão. Quando eu vou tunar uma arma para JSB, eu gasto em média um latão de 500 chumbos para tunar uma arma. Ô Rondon, cara, óbvio você vê, o Leonardo não é a primeira vez que ele fala isso, e mesmo assim, cara, hoje a gente tem aí meio no senso comum de que é uma coisa trivial, né?
Charles, o que acontece? Essa pergunta aí cai naquela máxima. Me diga o que eu quero ouvir. Mas, como nós dizemos, aqui nós dizemos a verdade. E a verdade é, eu sei que existem outros canais, outros youtubers que falam, não, na minha eu fiz lá, eu dei tantas voltas, eu fiz isso e funcionou, se você fizer na sua vai funcionar também. Olha, sinceramente, não vai ser igual, porque até mesmo na linha de montagem das armas, uma arma vai sair diferente da outra. Se uma pessoa deu 3 voltas e meia em uma unidade, a outra unidade daquele mesmo modelo talvez precise de 2 voltas e 75. A outra vai precisar de 4 voltas, e assim por diante. Então, não tem como ter uma receita de bolo, uma regra máxima. E aí, o que acontece? A pessoa que quer realmente fazer um tuning, uma regulagem na sua arma, tem que contratar um tunador, um armeiro realmente capacitado para isso, como o nosso amigo Shooter aqui. E já conversando com o Shooter, ele já me falou que passa até semana para poder conseguir realmente algo perfeito ali de regulagem. Não é algo que você, em 5 minutos eu fui lá, fiz e está funcionando. Não, não é mesmo. Então, pessoal, tira isso de cabeça, tá? Não é assim que funciona. Ivanilda, isso é o tipo de uma armadilha fácil para o novato cair, né? Ele ouve lá o cara, eu peguei e dei 3 giros de 2/10 aqui na mola do martelo e mexi na reguladora, pois em tanto, e a arma virou uma campeã, só faz 10. É muito tentador dele fazer a mesma coisa, tentar fazer a mesma coisa, né? Olha, Charles, tem muita gente que mexe por curiosidade, ou mexe porque acha que sabe. É igual o cozinheiro de faculdade, né? Faz uma faculdade e acha que sabe cozinhar. Mais ou menos isso. Chega lá, você pede fazer um arroz, não sabe. Então, você tem que realmente saber, cara. Eu nunca mexi, nem nunca troquei uma bucha. Não é uma área que eu domine. Então, eu penso assim, se for, eu quero aprender, então vou começar a comprar carabina, começar a estragar, ou danificar, ou perder, mas vai testando, assim, a pessoa um dia vai se transformar, talvez, num tunador. Mas sem ter uma orientação de quem sabe, do lado, não estou falando de internet, né? Sem estar, talvez, fazendo um curso, sem estar aprendendo com quem realmente sabe, é muita curiosidade jogada no lixo, às vezes. Acaba perdendo o material por ser curioso. E quero ver assumir, né? Depois que foi porque mexeu e estragou. Essa é a parte mais difícil. Não. Já comprei assim, que nada. Abre, mexe, viu que fez um M grandão e fecha e passa a frear, não tá boa. Então, gente, é você fazer o que você sabe fazer. Eu tô aprendendo a tirar. Eu sei cozinhar. Então, é mais ou menos isso. O que eu sei fazer é cozinhar. Muito bem. Atirar, eu estou aprendendo. Vou chegar lá. Então, gente, tá aí as nossas respostas. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a gente, usa aí o campo dos comentários e a gente se vê no próximo episódio do Chumbocast. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais.